Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carolina Vieira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais de topografia. E para a gente começar, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir topografia. Então, de onde que vem essa palavra topografia e o que ela significa? Topografia, então, deriva de duas palavrinhas gregas, topos e graphem. Topos, que significa lugar, e graphem, que significa descrição. Então, a palavra topografia significa descrição de um lugar. Mas o que vem a significar isso? Eu tenho tudo que está composto aí na superfície terrestre, a gente pode, então, transmitir isso para o papel. Então, eu posso pegar aquela determinada área, aquele terreno, aquela fazenda, aquele loteamento, a cidade, e transportar essas informações para o papel. É esse o objetivo da topografia, transpor informações que estão sobre a superfície para um desenho, uma representação gráfica que a gente vai conseguir trabalhar, então, enquanto engenheiro. Então, descrição de um lugar, o que eu vou representar daquele lugar no papel. Então, quando a gente pensa em topografia, vamos imaginar, então, um lugar conhecido como Cefete, tá todo mundo aí morrendo de vontade de voltar para Cefete, e vamos pensar em tudo que a gente tem nessa imagem que a gente consegue ver. Essa imagem, então, ela foi tirada do Google Earth, é uma imagem aérea, lá do nosso campus, e aqui a gente consegue perceber, por exemplo, que essa área do Cefete, ela é delimitada por muros. Nós temos várias edificações dentro dessa área, nós temos uma série de vias por onde veículos circulam, nós temos uma série de caminhos por onde as pessoas transitam. Então, quando eu penso na topografia, eu não vou conseguir transportar para o papel toda a realidade de um local. Então, a gente vai escolher informações que são importantes para aquela planta cadastral, então, para aquela representação que eu estou fazendo, o que é importante transpor para o papel. Então, se nós fôssemos pensar num cadastro do campus, a gente precisaria de ter como informação o limite perimétrico da área, que seria o muro de divisa, o posicionamento das edificações, as vias, os passeios por onde a gente vai passar, né, que às vezes nem todos são delimitados necessariamente com o meio-fio. A gente poderia cadastrar todas as árvores, nós temos muitas árvores dentro do campus, todos os postes, enfim, várias informações que fossem importantes para a gente pensar, por exemplo, na onde nós iríamos construir um próximo bloco de expansão do nosso campus. Então, o que seria o ideal para pensar aí nesse projeto de expansão? Aonde a gente construiria esse novo bloco? E aí, eu precisaria de subir um segundo andar em um dos blocos, eu tenho espaço para poder expandir aí, construir um bloco na parte ali mais inferior, na lateral aí direita que a gente está vendo na tela. Então, como que seria essa melhor expansão? Um projeto que seria derivado a partir de um levantamento topográfico. E com isso é importante a gente falar que a topografia por si só, ela não tem uma finalidade. A gente sempre tem o levantamento topográfico, a execução de serviços de topografia para alguma coisa dentro da engenharia. E na engenharia civil a gente usa muito a topografia. Mais para frente um pouquinho eu vou falar com vocês a respeito de onde a gente vai utilizar a topografia. Então, pensando aí nessa realidade que a gente tem do campus, quais seriam as informações importantes de obter para um futuro projeto? Então, com isso a gente tem a descrição de um local. A gente pode falar também que topografia é a arte de representar no papel, porque é onde nós vamos fazer essas descrições desses locais, a configuração de uma porção de uma superfície terrestre. Por que arte? Porque tem que ser agradável, eu tenho que saber configurar o tamanho dos textos, as cores. Então, tudo isso tem que ser também agradável, esteticamente agradável, quando a gente representa isso em planta. Não só na topografia, em todos os projetos que nós desenvolvemos em engenharia, nós precisamos de ter sempre essa estética, essa característica de arte nas nossas plantas, nos nossos projetos. Então, a topografia ela não é diferente e a gente precisa, sim, de pensar nessas características. Aqui a gente está vendo o exemplo de uma propriedade que foi cadastrada, então uma área de 6.000 metros quadrados. A gente consegue ver a delimitação perimétrica dessa área. Na lateral direita, a gente consegue ver o posicionamento dessa área numa imagem e a gente consegue ver o posicionamento dessa imagem
nessa figurinha central, por exemplo, em relação às rodovias, então em relação às estradas, como que seria aí o acesso para essa área. Então é uma representação onde a gente consegue ver que eu estou pegando, cadastrando, né, e mostrando nessa folha uma pequena parcela de uma superfície que é muito mais ampla. Então, com isso, a topografia está descrevendo só uma pequena área do que está na superfície terrestre, com a finalidade de definir o limite perimétrico para fazer um memorial descritivo, para fazer a venda de uma área, compra e venda, com a finalidade de desenvolver um projeto, então eu vou construir uma edificação. Se eu tenho uma propriedade rural, para poder definir posicionamento de reserva legal, eu posso definir posicionamento de divisão de pastagem, então vou transformar uma área em pastejo rotacionado, por exemplo. Eu vou fazer plantio, então qual que é a área de plantio. Eu posso definir projetos de engenharia, posso fazer um galpão industrial, posso fazer um loteamento. Então, para cada tipo de projeto, eu vou ter que pensar qual a necessidade das informações que eu preciso de buscar em campo. Então, topografia, descrição de um lugar, a arte de transportar para o papel as informações que estão sobre a superfície terrestre. E aí a gente começa a pensar para que eu vou precisar da topografia, ou mais especificamente falando, na engenharia civil, aonde eu vou utilizar a topografia. E aí a gente começa pensando em algumas aplicações da topografia, como projeto e execução de estradas, onde a topografia ela vai chegar antes do início da construção daquela estrada, no cadastro para a representação para a definição de onde essa estrada vai passar, vai ser representado durante a elaboração daquele projeto. A gente tem vários elementos de topografia incorporados em estradas, e depois durante a execução. Então aqui a gente consegue ver a implantação de uma pavimentação, a gente consegue ver nas laterais a marcação da topografia, de onde está o alinhamento. A topografia vem para definir níveis, corte e aterro, e a parte planimétrica, de onde essa estrada ela vai passar. Então, a topografia ela define, do início ao fim, a implantação de uma via. Grandes obras de engenharia, como pontes, viadutos, túneis, portos. Então, a topografia está muito presente na implantação dessas grandes obras, uma vez que eu não consigo simplesmente implantar essas obras com uma trena. Então, eu não vou conseguir fazer essa implantação com instrumentos tão simplificados, então eu vou precisar, sim, de elementos que vêm da topografia, equipamentos que nós utilizamos no dia a dia da prática de topografia. Então, aqui a gente pode ver a implantação de um viaduto. Então, para definir aonde esse viaduto vai ser posicionado, principalmente na hora que a gente faz a marcação da fundação, de como eu vou subir as paredes ou os pilares, isso faz com que a topografia ela seja muito importante nesse momento, para que a minha ponte não fique torta, para que o meu viaduto não fique torto, o meu túnel que eu vou começar a escavar numa parte da montanha e na outra parte da montanha, com duas equipes trabalhando de forma simultânea, na hora que elas se encontram, que eu não tenha cavado dois túneis, e sim um único túnel. Então, tudo isso é a topografia que vai auxiliar durante os procedimentos de execução em engenharia civil. Trabalhos de terraplanagem, a topografia está muito presente na movimentação de terra. Então, a gente tem aí construções dos mais variados tipos de movimentação. Aqui a gente pode ver a construção de um açude, né? Um local para armazenamento de água para irrigação. Então, a topografia está presente em estações de tratamento de esgoto, quando a gente faz a escavação das valetas, em infraestrutura. Então, tudo isso trabalhando com movimentações de volumes. Então, aqui, trabalhando aí com escavação, então, movimentação, corte, aterro. E aqui a gente pode ver um grande volume de material sendo transportado, mas ela também vai estar presente em terraplenagens de pequeno porte, como a construção de uma casa. Eu não vou simplesmente pegar o meu terreno e começar a construir. Eu preciso de primeiro pensar qual o nível que eu vou executar o meu projeto. E aí fazer uma movimentação de material para deixar aquela área adequada para a especificação daquele projeto. Então, isso acontece em terraplenagem também. Dependendo do porte da obra, isso pode acontecer com equipamentos manuais, com picaretas, pás,
ou pode acontecer com equipamentos de grande porte, como moto niveladora, pá carregadeira, enfim. Monitoramento de estruturas é um elemento que ficou bem evidente nos últimos acidentes de barragem que nós tivemos, e monitoramento de estruturas, seja para estruturas de concreto, estruturas barragens de terra, então hidrelétricas, como é o caso do exemplo. Eu estou com o equipamento estacionado, eu tenho alguns pontos que são pontos de controle, então eu vou monitorar se há movimentação desses pontos. Aterro sanitário, então é muito importante controle de estabilidade de talude em aterro sanitário. A gente está acumulando uma série de rejeitos que têm um comportamento que nem sempre é previsível, e com isso a gente precisa de garantir que não está havendo movimentação desse material para impedir o deslizamento de grandes massas de rejeitos, né, de lixo. Então a gente não quer que esse lixo misturado com essa terra ele escorregue e cause aí, trazendo transtornos para quem mora ali no entorno ou para o próprio empreendimento, né, com impactos ambientais. Enfim. Então, monitoramento de aterros sanitários e de barragens, que foi bem evidente aí com os acidentes que nós tivemos. Então, as barragens de rejeito de minério também sofrem constantemente monitoramento. Então, a verificação se não está tendo uma instabilidade desse talude. É uma das áreas de aplicação da topografia. Planejamento urbano. Então, a cidade, ela se expande. Como que a gente planeja a expansão dessa cidade? Quais vias a gente precisa de dar continuidade? São grandes avenidas que a gente precisa de continuar. Então, quando uma cidade ela vai crescendo, isso vai acontecendo ao longo do tempo, a gente precisa de pensar, enquanto engenheiros, enquanto arquitetos, enquanto urbanistas, como que vai ser a expansão dessa cidade e como eu quero garantir o deslocamento das pessoas e dos serviços nesse ambiente. Então, quando a gente pensa nas vias, nas quadras, na construção dessas edificações, aonde que é ideal eu construir um distrito industrial, eu vou fazer uma fábrica que vai ter emissão de determinado tipo de cheiro numa área residencial, aonde eu vou fazer a construção de um hospital ao lado de um gritador. Então, as regiões que vão ser adequadas para cada tipo de edificação vêm aí do planejamento urbano, e o planejamento urbano ele é possível a partir do momento que eu conheço a minha cidade, a partir do momento que eu conheço a área que eu estou projetando, a área que vai ser expandida no futuro. Locação de obras. Aqui está uma das grandes áreas de atuação da topografia. Toda obra que a gente projeta, então a gente vai a campo, obtém as informações, descreve aquela superfície no papel, depois nós vamos ver todas as etapas de engenharia, de projeto arquitetônico, projeto sanitário, projeto de estruturas. Então, todos aqueles projetos que vão ser desenvolvidos a partir do levantamento cadastral, a gente vai querer implantar. Se não faz sentido eu fazer um projeto se eu não quero executar aquele projeto. Então, a nossa finalidade, quando a gente faz o cadastro, desenvolve um projeto, é sim que aquele projeto saia do papel. Então, implantar aquele projeto, locar obras. E por locação de obras, nós temos mais variados tipos de locação. E aqui eu estou mostrando a implantação de uma obra de infraestrutura, como o posicionamento de uma tubulação de rede de água potável. Então, eu tenho os elementos aí de infraestrutura, como essa tubulação que vai levar a água do ponto de captação até as nossas residências, e aí, para poder definir a profundidade, qual a largura que eu vou abrir, qual a extensão, qual a localização que eu vou utilizar o meu maquinário para conseguir abrir essa valeta e depois instalar a minha tubulação, a topografia vai trabalhar em parceria com a infraestrutura. E aqui a gente está vendo a implantação de uma drenagem pluvial. Então, quando chove, eu quero que essa água ela não fique sobre o meu pavimento, ela não fique sobre a minha via, ela não fique na minha residência. Eu quero que essa água ela escoe, e com isso a gente tem tubulações que servem para o procedimento de drenagem pluvial. Então, aqui a gente está vendo a instalação e a topografia trabalha em parceria com a infraestrutura. Assim como a gente pode ter locação de obras, de residências, de indústrias,
de estradas, como a gente falou no começo, a gente também pode ter a implantação dos sistemas de infraestrutura. Além desses dois, água e drenagem, a gente pode ter implantação também de esgoto sanitário. E aí a gente precisa respeitar uma série de parâmetros de projeto, como a inclinação perfeita dessas tubulações, para que a água realmente saia de um ponto e chegue em outro, garantindo a velocidade que esse material vai ter dentro dessas tubulações. Enfim, todos os parâmetros de projeto das disciplinas específicas que nós vamos ver e trabalhar ao longo da engenharia, elas estão aqui previamente sendo explanadas para vocês de como que isso vai ser importante, vinculado aqui no primeiro momento da topografia. Além dessas aplicações, eu trouxe só algumas aplicações. A gente tem várias outras aplicações de topografia. Então, a gente tem implantação de loteamento, implantação de obras, como eu disse. Então, na área rural, a gente tem várias outras aplicações da topografia. E aqui é só para explicar e demonstrar para vocês mesmo a importância dessa disciplina, que é uma disciplina tão inicial do curso, para a vivência profissional de vocês. Então, ela vai estar presente em vários elementos durante o desenvolvimento do curso de engenharia e, posteriormente, quando vocês forem trabalhar como projetistas ou como engenheiros de obra. Então, a topografia está, sim, presente em várias áreas da engenharia civil, não como um fim, mas como um meio, como uma forma de se chegar aos projetos, como uma forma de se chegar à implantação daquelas obras. Com isso, a gente vai pensar, então, nas divisões da topografia. E aqui, quando a gente fala das divisões da topografia, quando a gente pega livros diferentes, autores diferentes, tem considerações diferentes a respeito da divisão da topografia. Eu vou trazer para vocês aqui a mais clássica delas, que é a divisão da topografia em duas áreas, onde a gente chama a primeira área de planimetria e a segunda área de altimetria. Então, planimetria é quando eu vou fazer a descrição do meu local considerando um plano topográfico. Então, quando eu penso em plano cartesiano, x e y. Então, a gente faz a descrição da planimetria considerando duas dimensões, x e y. Então, o meu plano cartesiano é o elemento que eu vou utilizar. Então, aqui, o z, ele não vai existir nas minhas informações. Então, eu vou conhecer, sim, o muro de divisa do Cefet, mas eu não vou saber, entre uma determinada posição e outra posição, o quanto eu vou abaixar. Então, o quanto vai ser essa distância vertical. Eu estou considerando como se tudo aquilo fosse plano. Eu pego a minha região, eu achato aquilo, eu apresento aquilo numa determinada escala e levo para o meu papel. Então, a planimetria, ela trabalha em duas dimensões. Já a altimetria, a gente vai ter incorporação aí do Z. A altimetria eu vou trabalhar, então, com as cotas. E aí eu vou ter, na altimetria pura, quando eu penso só em altimetria, eu estou trabalhando unicamente com Z, com o terceiro eixo. Então, eu deixo de trabalhar nas duas dimensões e trabalho só com o Z, cotas e altitude. É o que a gente costuma trabalhar em altimetria. Só que a altimetria pura, por si só, ela não tem muito sentido. Normalmente, a gente trabalha alguns conceitos, algumas técnicas de altimetria, alguns procedimentos de nivelamento, mas, na essência da engenharia, ela vai vir normalmente associada à planimetria. Então, a gente vai ter aí a junção desses dois elementos mais para frente para trabalhar com a altimetria associada à planimetria. E aqui a gente tem uma divisão importante, porque também é a apresentação da divisão das nossas disciplinas. Então, a disciplina de topografia ela vem dividida em duas partes, topografia 1 e topografia 2. A disciplina de topografia 1 vai trabalhar essencialmente na planimetria. Então, nós vamos passar o semestre todo trabalhando com técnicas, com equipamentos, com métodos de medição em duas dimensões, onde a gente vai obter ângulo e distância. Então, nós vamos trabalhar em duas dimensões com a planimetria. Na topografia 2, a gente trabalha com a altimetria. Então, nós vamos trabalhar com técnicas, equipamentos e formas de cálculo de altimetria, trabalhando, então, com essência no nivelamento. E aí, na disciplina de topografia 2, a gente também vai trabalhar com as duas coisas juntas, conceituando aí a planaltimetria. Um pouquinho eu mostro para vocês. Então, quando a gente junta
essas duas coisas, a planimetria e a altimetria, a gente tem aí o que a gente chama de planialtimetria. É a junção do 2D com a terceira dimensão, com o Z, tendo aí completamente as minhas informações nos 3 eixos, X, Y e Z. Então, todas as informações planimétricas, todas as informações altimétricas que são importantes para o meu cadastro, eu vou ter aí na minha planta plani-altimétrica. A gente vai acabar tendo essa junção no final da disciplina de topografia 2, depois que a gente já tiver visto topografia 1, a planimetria, e já tiver visto na primeira parte da disciplina de altimetria as técnicas de nivelamento, a gente junta isso tudo com as plani-altimetria. Topografia é uma disciplina que a gente não tem pretensão de acertar o tempo todo. Então, a gente não tem essa expectativa de que tudo seja perfeitamente obtido. Assim como muitas áreas da engenharia, a gente trabalha com erros. E aqui na topografia a gente tem uma série de erros. Um desses tipos de erros são os erros grosseiros ou textuais. Nós temos outros 2 tipos de erros, então vamos esclarecer quais são esses erros que vão acontecer em topografia. Então a gente pode falar que esses erros, eles são divididos em 3 grupos. Os erros grosseiros ou textuais, sistemáticos ou naturais e acidentais ou aleatórios. Os erros grosseiros ou textuais são aqueles erros que levam em relação os nossos erros humanos, a capacidade que nós temos de errar. Então, quando eu vou instalar o equipamento, quando eu vou fazer uma anotação, então é o erro do operador, é o erro de quem está utilizando aqueles equipamentos. Então, são erros inerentes à nossa possibilidade ou à nossa capacidade de errar. E isso acontece em muitas situações. Então, a gente precisa de ter muita atenção com esses erros, porque pode acontecer que durante o meu procedimento de anotação dos dados, eu cometer um erro, como trocar a sequência de números. Eu troco 196, em vez de 196, eu anoto 169, ou vice-versa. Então, na hora de fazer as anotações dos meus dados, eu tenho que garantir que eu estou anotando as informações corretas, seja na caderneta de campo, seja nas anotações dos croquis, seja no manuseio do meu equipamento, da minha estação total. Na hora que eu vou fazer procedimentos de cálculo, então na hora que eu faço qualquer tipo de transformação, seja transformação de ângulos, transformação de unidades medidas, fazer contas, então são erros que nós cometemos na hora de calcular uma distância, eu uso a unidade de medida incorreta, então são erros inerentes à falha humana. Ou os erros de instalação do meu equipamento. Então, na hora que eu vou instalar o meu tripé, na hora que eu vou instalar a minha estação total, eu vou cometer equívocos. Na hora que eu vou segurar o meu prisma, na hora que eu vou esticar a minha trena. Então, são erros inerentes às nossas falhas de operação dos meus equipamentos. Então, nesse tipo de erro, eu não tenho como corrigir. Então, para poder corrigir esse tipo de erro, já que eu não consigo corrigi-los, né, eu preciso de evitá-los. E para evitá-los, a gente precisa de ter atenção durante os procedimentos de campo, a gente precisa de tomar cuidado durante os procedimentos de cálculo para minimizar esses erros. Uma outra opção é fazer mais leituras. Então, eu estou em campo, eu faço mais leituras, minimizando aí a possibilidade de erros, uma vez que eu tenho mais de uma informação para aquele mesmo dado. Então, para aquele mesmo objeto que eu quero cadastrar, eu vou ter mais de uma informação cadastrada. Nós temos, então, a segunda classe de erros, que são os erros sistemáticos ou naturais. Então, quando a gente pensa nos erros naturais, são os erros que podem acontecer por efeitos do meio ambiente. Então, a gente tem efeitos de temperatura, efeitos de pressão. Então, o meu equipamento, a estação total, que é o equipamento mais utilizado hoje, ela emite um raio, uma onda, que vai até um aparato, que é o meu prisma, que vai refletir até a estação total. Eu vou emitir uma onda, isso vai até o prisma, isso volta até a minha estação total, e isso vai determinar algumas informações, como a distância. Só que, se está muito quente ou se está muito frio, isso vai influenciar na velocidade de transmissão da minha onda. Se a pressão atmosférica
ela sofre variação em relação à posição que eu estou no Brasil, o Brasil é um país muito grande, isso também vai ter efeito sobre o funcionamento do meu equipamento. Então, quando a gente pensa efeitos de temperatura, efeitos de pressão, são elementos naturais que acontecem, mas que podem influenciar no processo de medição dos meus equipamentos. Então, na estação total, a gente tem um local onde a gente consegue indicar essas informações adequadamente. Então, eu posso, na minha estação total, dizer para ela, olha, a temperatura hoje está 35 graus, a pressão atmosférica é essa. E, internamente, ela tem os procedimentos de correção da emissão dessa onda em função dessas informações que eu estou prestando para ela. Já os erros sistemáticos são aqueles erros que acontecem independente se eu estou ou não fazendo o procedimento correto, se eu estou anotando ou não os meus dados corretamente, que era o caso dos erros grosseiros. Então, se o meu equipamento está com defeito, por exemplo, ele está medindo de forma incorreta, ele não está perfeitamente calibrado, ele não está perfeitamente ajustado, eu posso ter erros sistemáticos embutidos nos meus processos de levantamento. Então, é importante que os equipamentos eles sejam aferidos e calibrados periodicamente, minimizando, então, os efeitos desses erros sobre o procedimento de campo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sempre estar retificando o nosso equipamento para garantir que esses erros não sejam uma influência no nosso trabalho de campo. Os erros acidentais ou aleatórios são aqueles erros que eles não têm uma causa definida. Então, eu não consigo precisar de onde esses erros estão acontecendo. Então, eu preciso de... A gente tem aí, por estatística, algumas inferições, né, algumas abordagens, alguns entendimentos a respeito desses erros, mas eles são erros que fogem do nosso controle. Então, por exemplo, quando a gente erra no processo de levantamento cadastral, a tendência que nós temos de cometer erros pequenos é maior do que a tendência de cometer erros grandes, porque os erros pequenos eles vão somando ali e eles podem acarretar num processo de impossibilidade de uso daquele cadastro. Então, eu posso ter uma soma de pequenos erros que são cometidos ali durante o processo de levantamento cadastral, né, de informações dessa prática de campo, e ele pode acarretar num erro que impeça a utilização desses dados de campo. Eu teria que refazer esses dados de campo, são erros inaceitáveis. Enquanto que os erros grandes, eles acontecem em menor proporção. Então, isso vem da estatística. A nossa tendência de cometer erros pequenos é maior do que a tendência de cometer erros grandes. Erros positivos e negativos acontecem em igual frequência. Então, eu não vou cometer sempre uma leitura de ângulo maior do que efetivamente o ângulo tem, e nem sempre vou cometer o erro de leitura de sempre ler o ângulo de forma inferior ao que ele efetivamente tem. Então, erros positivos e negativos têm igual probabilidade de acontecer. E à medida que eu aumento o número das minhas leituras, então, para minimizar os erros de pequeno porte, para minimizar os erros grosseiros, para minimizar os efeitos de falta de calibração do equipamento ou verificação se esse equipamento está precisando de calibração, a gente faz mais leituras. E a média dessas leituras obtidas em campo tende a zero. Então, tende a um erro zero. Então, a média das informações tende a um valor verdadeiro, onde a soma dos resíduos, a soma dos erros, tende a zero. Então, à medida que eu aumento o número de informações de campo, eu vou minimizar os efeitos que esses erros vão causar no meu levantamento topográfico. É muito importante a gente pensar que a gente não tenha pretensão de chegar no valor verdadeiro, no valor exato. Então, sempre que a gente fizer a medição de dados, essas medições elas vão sim estar embutidas de erros. O que a gente precisa de garantir na topografia é que esses erros estejam dentro de uma faixa aceitável. Por exemplo, se eu entregar 10 trenas para 10 alunos diferentes e pedir para que esses 10 alunos façam a medição de uma mesa, cada aluno vai me dar informações diferentes. Então, cada aluno vai chegar numa precisão diferente. Lógico que essas diferenças elas serão pequenas, mas cada um desses valores ele vai ser ligeiramente diferente uns dos outros. Qual que é o valor real?
qual que é o valor que eu vou utilizar? A média é o valor que mais se aproxima do valor real. Então, quando a gente pensa em probabilidade de erros, a gente pensa aí no momento dessas leituras, a gente pensa no valor médio. Nem sempre é possível obter muitas informações do mesmo ponto, fazer várias leituras do mesmo dado, porque isso dificulta, isso toma tempo, e com isso a gente nem sempre consegue fazer muitas leituras da mesma informação. Mas a gente não tem, então, a pretensão de chegar no valor real, no valor exato, porque a gente vai estar assim cometendo erro. O que a gente vai estar o tempo todo fazendo na nossa disciplina é garantindo a possibilidade de erros aceitáveis. Então, a gente vai trabalhar com faixas de segurança. E para isso, a gente entra numa partezinha que é chamada de geodésia. A geodésia é a ciência que vai explorar, então, as formas da Terra. Mas a geodésia, ela vai vir numa próxima aula, então são cenas dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido as informações básicas dessa aula. Então, definição de topografia, topos, grafos, a divisão da topografia, planimetria e altimetria, a junção em plano e altimetria, os tipos de erros que nós vamos ter, os erros causados pelo operador, os erros inerentes aos equipamentos ou as questões ambientais e os erros que são aleatórios, os erros que nós não controlamos. E, além de tudo, a aplicação da topografia na engenharia civil para garantir para vocês que essa disciplina é sim importante para o curso e para a formação de vocês. Até o próximo vídeo. Beijinhos!